TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Eu sou o Jorge Guetinauer. Ao meu lado, Roberta Costa. Hoje, quinta, pré-sexta, hein? Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. E vamos lembrar, então, nossos novos canais de comunicação com vocês, nossos telespectadores. Você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação ou sua denúncia para o e-mail que está aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também para o WhatsApp DDD 24 99323 4567. Esse número é bem fácil aí. Exatamente. E hoje o dia amanheceu bastante nublado na região serrana do Rio e ainda temos previsão de chuva ao longo do dia. Então estão aí as imagens, hoje bem cedinho, tudo nublado. Isso são imagens de Petrópolis. E vamos agora às notícias desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Doméstica é resgatada depois de 32 anos em condição análoga à escravidão. A Anatel aprova a venda da Oi Imóvel para Claro, TIM e Vivo. Portaria do governo altera a prova de vida a segurados do INSS. Procedimento deve ser facilitado. Carta em garrafa lançada ao mar por garota escocesa é encontrada na Noruega 25 anos depois. Membros da Galoucura vão responder por tentativa de homicídio. Alagamentos causam prejuízos a moradores de Três Rios e Petrópolis. E a Prefeitura de Petrópolis lança serviço de emissão digital de laudos técnicos emitidos pela Defesa Civil. Agora, no Correio da Manhã na TV. E como sempre, começamos essa edição com os destaques do nosso jornal. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site. Está aí, aparecendo na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as notícias de hoje e da semana e tudo que vai vir aí pelo final de semana na íntegra. Vamos aos destaques, então, da nossa primeira página. Exatamente. Então, tá aí no seu visor a nossa primeira página do Correio da Manhã. Banco Itaú é condenado a pagar R$300 mil por erro que levou André Correia à prisão. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Magna Vita. E Rio gera mais de 178 mil empregos ao longo de 2021. Líderes falam sobre eleições, pandemia e defesa à liberdade de imprensa. Casos de SARG tendem a crescer, diz Fiocruz. Prova de vida será feita com cruzamentos de dados. E no internacional, EUA começam a enviar tropas para a Europa. É o destaque internacional aí do nosso jornal hoje. Exatamente. Vamos agora então para a página 2, a página de opinião com o nosso primeiro editorial. Isso aí. O Rio tem que investir mais na segurança pública. O caso do congonês merece atenção especial, pois afeta o Rio em várias frentes. Além do racismo, também atrapalha o turismo e coloca em xeque uma ação bastante frequente do carioca neste verão. Em 3 semanas, a cidade registrou 12 casos de justiça pelas próprias mãos. Se por um lado isso mostra que a população não aguenta mais os crimes, por outro, provoca uma teoria que o Rio é uma cidade sem lei. A reunião dos órgãos de turismo com a PM não foi apenas para debater a segurança no setor, como também para ajustar as melhores condutas protetivas aos turistas, que são importantes para movimentar a hotelaria, gastronomia e a economia em geral da cidade. O anúncio da PM do Programa de Proteção à Liberdade Religiosa é uma prova de que a corporação está querendo não apenas combater os crimes comuns, como roubos e furtos, ou mesmo os homicídios. Ela quer explorar suas frentes para outros crimes pouco difundidos na grande mídia.
E o editorial continua. Para continuar a ter o título de cidade maravilhosa, o Rio não pode apenas apostar nas suas belezas naturais, que tanto ostenta. Precisa ir além e educar a sua população de que existe uma corporação específica para combater os malfeitos e os crimes na cidade. Do que adianta dizer que imunizou quase toda a população com 2 doses, que gerou muitos empregos ao longo de 2021, se não consegue controlar certas atitudes da sua população, como a de fazer justiça com as próprias mãos. Pedir desculpas e dar todo o suporte à família do congolês pode amenizar o problema, mas não vai trazê-lo de volta e curar a dor de uma mãe em perder o seu filho tão jovem e cheio de planos. Está na hora da segurança pública voltar a ser um dos principais setores da capital, pois com um policiamento forte e ostensivo, a população começa a respeitar o seu papel de auxiliar a diminuir a criminalidade e não aumentá-la, fazendo justiça pelas próprias mãos. Então esse foi o nosso primeiro editorial. Isso. Temos ainda um outro editorial, se você quiser conferir todos os detalhes desse segundo editorial, que tem como título A Mãe de Todos Aqueles que Acreditam, falando aí, né, da mãe do mar, né, a rainha do mar, na verdade, de Iemanjá, de Odoiá. Então, se você quiser conferir todo esse segundo editorial, está aí na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br, falando de Iemanjá, né? Ontem, dia 2 de fevereiro, foi dia de Iemanjá. Vamos agora, então, à página 3. Vamos à coluna do Magna Vita, ver os destaques que temos lá. E a gente começa com a nota Conder. Adolfo Conder concedeu uma emocionante entrevista ao programa Magna Vita, que vai ao ar pela TVC, a TV do Correio da Manhã. Ele fala sobre a vida familiar e o choque de ordem que deu no Detran. Então tá aí, então em breve vocês vão conferir essa entrevista que vai ao ar aqui pela TVC. Isso aí. E ainda tem mais, na coluna do Magna Vita, tem uma foto em destaque ali, o presidente dos hotéis Vila Galé, Jorge Rabelo de Almeida, aplaudiu a decisão do secretário Washington Fajardo de revitalizar a Lapa e transformar em semanal a Feira do Lavradio. Na foto, com Marco Salles, presidente do Correio da Manhã, e José Antônio Bastos, diretor-geral do Vila Galé no Brasil. Tá aí a foto aí para você ver aí, sendo muito aplaudida a decisão aí, então, de revitalizar a Lapa, que é um espaço incrível no Rio de Janeiro, né? Continuamos ainda na coluna do Magna Vita, os 10 erros capitais do MAM. O colapso do Museu de Arte Moderna do Rio, MAM, pode ser refletido em fatos que tentam ser tapados com peneira. O ex-diretor Fábio Schwarzwald saiu atirando. Aliás, a estrutura de comunicação do museu, contratada pelo gestor defenestrado, solicitou a publicação de uma nota de repúdio. Nela, demonstra o desconforto sobre a nota publicada na edição do dia 1º de fevereiro do Correio da Manhã. Na inusitada nota opinativa, em nome do MAM, a assessora Mônica Vilela só esbraveja contra o jornal. Quando efetivamente for enviado à redação um pedido de contraditório e não de uma nota de repúdio que contraria as boas práticas da imprensa, as respostas às denúncias apontadas serão publicadas com direito de resposta. Reiteramos as questões nunca respondidas pela gestão, do ex-diretor do Fábio. 1. Extinção das curadorias do MAM, como artes plásticas, educativo, design, documentação e cinemateca. 2. Demissão de profissionais com mais de 20 anos de serviço ao museu. 3. Substituição de profissionais em regime CLT por outros em modelo PJ, o que rendeu um processo de andamento no Ministério Público do Trabalho. 4. Gastos estimados em 50% do fundo constituído a partir da venda de um quadro de Jackson Pollock. 5. Eliminação de receitas do museu, como o aluguel do estacionamento do restaurante La Ghioli, menina dos olhos dos próprios conselheiros do museu e de autoridades estaduais e federais que o admiravam pela qualidade e proximidade do Santos Dumont.
6. Exposição pública dos problemas da instituição com a negociação do seguro. 7. Incorporação à prestação de contas de ações da gestão administrativa anterior com a transferência do acervo da Cinemateca para um novo endereço. 8. Retirada dos filtros solares do salão de exposição, prejudicando a integridade das obras e desrespeitando um alerta do setor de museologia. 9. Entrar em conflito com o presidente do Conselho, Carlos Alberto Chateaubriand, sobre a relevância do acervo Gilberto Chateaubriand, o que resultou na retirada de parte importante da coleção do museu. 10. Contratar a peso de ouro pessoas de outro estado e até de outro país, provocando insatisfação da classe artística local. É importante registrar que o Correio da Manhã está aberto para que cada item seja rebatido. O MAN tem novamente o advogado Paulo Albert Weyland Vieira como diretor executivo e a sociedade espera que a soberba que marcou a gestão Schwarzwald e manifestada no tom risível da, entre aspas, nota de repúdio, tenha sido exorcizada com a sua demissão. Tá aí. Nossa. É bom que tenhamos respostas sobre, né, esses 10 itens, né? Agora, ponto a ponto, para ser rebatido, caso eles queiram. Seguimos aqui, vamos falar agora de André Correia, prova sua inocência. Também está lá na coluna do Magna Vita. O deputado estadual André Correia comemorou com a família e os advogados Sérgio Mazioli e Beatriz Galioldo a sua inocência, né? O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, da primeira vara civil da Barra da Tijuca, proferiu sentença histórica que levou a honra do deputado e de José Antônio Vermlinger Machado ao condenar o Banco Itaú a pagar por danos morais e indenização de 300 mil para o primeiro autor e 200 mil para o segundo autor. Então tá aí André Correia sendo inocentado e vai receber aí... Exatamente. Aqui provavelmente, continua, né? Não se trata de uma vitória pecuniária. Nesse caso, o valor financeiro é significativo, mas o benefício maior é provar que o deputado foi preso injustamente na Operação Furna da Onça por um depósito fictício de mais de 34 milhões. Quase 35 milhões, né? O registrado na conta de Vermelinger por erro de sistema e que foi imediatamente estornado. Que é o segundo autor aí da denúncia, né? Que também provavelmente vai receber lá a quantia de 200 mil, né? Que é o segundo autor dentro da denúncia. E no finalzinho ainda fala, a vitória contra o Banco Itaú reafirma os argumentos da defesa de André Correia e o reabilitam plenamente para a retomada da sua vida parlamentar em um ano eleitoral. Tá aí. Exatamente. Agora nós vamos então para a nossa página de política, ver o que acontece na nossa política aqui e no nacional. Sessão inaugural. Líderes falam sobre eleições, pandemia e desafios para 2022. Durante a sessão inaugural dos trabalhos legislativos de 2022, que aconteceu ontem, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, fez um apanhado de projetos aprovados no ano passado e projetou o Congresso para os próximos meses. Falou em um Congresso em plena atividade, voltado às pautas importantes para o país e não antecipando o debate eleitoral. Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PL de Alagoas, afirmou que a casa foi, abre aspas, a grande fiadora da estabilidade, fecha aspas, no país em 2021. Destacou projetos aprovados em 2021, como a autonomia do Banco Central, a regulamentação fundiária, o licenciamento ambiental e a modulação do pagamento de precatórios. Então tá aí a sessão inaugural do Congresso Nacional, fazendo um apanhado do que foi 2021 e projetando o Congresso Nacional para 2022 aí. Exatamente. Continuamos ainda na editoria de política, defesa à liberdade de imprensa. O presidente Bolsonaro participou da retomada do Legislativo. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de abertura dos trabalhos de 2022 do Legislativo com indiretas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também ao Tribunal Superior Eleitoral.
Então tá aí, o chefe do executivo disse que não irá regular a mídia e a imprensa nem revogará a reforma trabalhista, como o petista sinalizou que poderia fazer em declarações recentes. Defesa à liberdade de imprensa. Já está quente, né? As eleições ainda nem começou aí de fato, quentes, mas já está quente aí. A pré, né? A pré-eleição já está quente. Vamos agora então para o que ocorre nacional, o que tem de nacional. SARG em quase todos os estados. Casos de síndrome respiratória grave tendem a crescer no país, diz Fiocruz. O número de casos de síndrome respiratória aguda graves, a conhecida SARG, tendem a crescer em 23 unidades da federação, segundo o boletim semanal Infogripe, divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com dados referentes até 29 de janeiro. Especialistas monitoram as tendências de casos de SARG como um dos indicadores da pandemia, porque a síndrome é uma das complicações da Covid-19. Então, temos que ficar atento também a esses casos graves de síndrome respiratórias. Exatamente. Continuamos ainda no Nacional. MEC divulga cronograma da nova edição do SISU. O Ministério da Educação ofertará 221 mil vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior na primeira edição de 2022 do SISU. Segundo a pasta, mais de 84,5% das vagas são para as instituições federais. E as inscrições estão abertas, serão abertas no dia 15 desse mês e podem ser realizadas até o dia 18. Então tá aí, as vagas são para graduação em 125 instituições públicas de ensino superior. Importante o SISU também, né? Vamos agora então aos nossos destaques de economia. Prova de vida não presencial. O governo federal anunciou ontem o fim da exigência de provas de vida presencial para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. A prova passará a ser feita de forma digital, via cruzamento de dados de bases dos governos federal, estadual e municipal. Então tá aí, o aposentado pensionista do INSS e os beneficiários não vão mais precisar ir às agências comprovar que estão vivos. É isso aí. Né? Vai ser feito tudo de forma digital, através de cruzamento de dados aí, das bases governamentais aí. E continuamos ainda na economia. Venda de automóveis cai 38% no mês. Número é relativo a janeiro em comparação a dezembro de 2021. Nenhum empresário do setor automotivo espera bater recordes de vendas em janeiro, mas o resultado alcançado ficou bem abaixo das expectativas. As vendas de veículos leves e pesados tiveram queda de 38,9% em comparação a dezembro, segundo dados do Renavan, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Em um cenário normal da época, essa retração deveria estar na faixa de 15% a 25%, mas está aí em 38% no mês. Pesado, né? Para quem vive do setor automotivo aí. Vamos agora aos destaques da nossa página do Rio. Vacinação volta na sexta. A cidade do Rio retoma a vacinação de crianças contra a Covid-19 nessa sexta, com as crianças de 6 anos ou mais. O cronograma segue na segunda, dia 7, né, com a imunização voltada para meninas de 5 anos de idade. E na terça, no dia 8, para meninos de 5 anos de idade. Lembrando que o Rio de Janeiro tem essa característica, um dia para meninos e um dia para meninas, né? Então, primeiro as meninas, depois os meninos ali, respectivamente, no dia 7 e 8. A partir de quarta-feira, dia 9, né, semana que vem, a vacinação será para todos aqueles com 5 anos ou mais que ainda não tenham sido imunizados, que é o dia de repescagem que o Rio de Janeiro criou. Crianças de 5 a 11 anos de idade com deficiência e ou comorbidade podem se vacinar a qualquer momento, independentemente da idade que consta no calendário. Então, fiquem atentos a essa divulgação da vacinação. Caso você queira saber mais sobre, tem a matéria lá completa e extensa dentro do nosso jornal Correio da Manhã. Está aí o site na tela para você acessar e dar uma olhada em todos os destaques. Exatamente. Continuamos ainda, né, nessa página do Rio de Janeiro. Temos ainda Firjan e Fecomércio estruturam parceria com Cidade Integrada.
O governador Cláudio Castro visitou a Firjan e a FEComércio para começar a estruturar a parceria do governo do estado com a iniciativa privada no programa Cidade Integrada. O objetivo é fortalecer o diálogo entre o governo, população, indústria e comércio e costurar parcerias para que as comunidades do Jacarezinho e da Muzema sejam integradas de fato à vida sociocultural e econômica da cidade. Muito bacana está sendo, e a gente espera que realmente esse programa dê resultados, dê certo, porque muito bacana, né? Roberta, a gente já está quase terminando o primeiro bloco, tá no finzinho já, mas eu queria dar o destaque que a gente leu, né, no Internacional, sim, lá em na cima. Primeira página dos Estados Unidos, né? Exatamente, né? Os Estados Unidos enviam tropas para a Europa lá. O deslocamento de 2.000 soldados tem objetivos políticos diante da Rússia. É aquele conflito que a gente falou que vai ficar monitorando. Tem uma reportagem também extensa lá, com foto até de um tanque, né, chegando lá no meio da neve, né? No Correio da Manhã. No Correio da Manhã, exatamente. Acessa lá o nosso site para dar uma olhada. A gente vai ficar monitorando esse assunto e qualquer novidade nós também traremos. É o conflito... 2.000 soldados, 2.000 soldados. É o conflito que se trata lá em torno da Ucrânia, né? Então a gente vai ficar monitorando esse assunto, bem atento sobre esse conflito aí. Podemos seguir. Exatamente, você pode ver a versão digital, né, do Isso. Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil tem cerca de 19.000 nascimentos anuais por mães entre 10 e 14 anos. Doméstica é resgatada depois de 32 anos em condição analógica à escravidão. E depois do intervalo, portaria do governo altera a prova de vida assegurados do INSS. Procedimento deve ser facilitado. Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90.000 novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Estamos de volta. Uma denúncia anônima encaminhada ao Instituto Trabalho Digno por meio do perfil do Instagram @trabalhoescravo levou o Ministério Público do Trabalho a resgatar de uma residência em Mossoró, no Rio Grande do Norte, olhem só, uma mulher com cerca de 44 anos que há pelo menos 32 anos vivia nesse lugar, onde cuidou das crianças, realizou os trabalhos domésticos e onde parece também ter sofrido abusos sexuais. A mulher que recebeu o nome fictício de Paula tinha 12 anos quando, ainda na 4ª série, teria passado a frequentar a casa da professora com uma missão:
olhar os filhos da mulher no horário oposto às aulas. As duas viviam na mesma rua. A menina, que se encontrava em condições de vulnerabilidade onde morava, aceitou aos 15 anos um novo convite e mudou-se de vez para ajudar no cuidado com as crianças e nos trabalhos domésticos. E ali, cerca de 32 anos atrás, teria início uma história enquadrada hoje pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência como análoga à escravidão, com relatos que também apontam para uma década de possíveis abusos sexuais. A suspeita de violência pesa contra o marido da professora, o pastor da Assembleia de Deus, Geraldo Braga da Cunha. Procurado pela reportagem do site UOL, o escritório de advocacia que representa a família negou as acusações. Esse caso foi revelado nesta terça-feira por Leonardo Sakamoto, jornalista do site UOL, e depois confirmado pelas autoridades que participaram da operação. O Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e agentes da Polícia Federal bateram à porta da casa no dia 26 de janeiro. Dados do Ministério mostram que entre 2017 e 2021, 38 mulheres foram descritas como empregadas domésticas e resgatadas no país em operações semelhantes. Que horror, né? Olha, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou na última segunda-feira, em Brasília, a venda das operações móveis da Oi para as rivais locais TIM, Vivo e Claro. A partir de agora, as 3 empresas de telefonia vão dividir a gestão da Tele Carioca, que estava em processo de recuperação judicial. A venda da Oi Móvel para as concorrentes foi acertada em dezembro de 2020 em leilão, dentro do processo de recuperação judicial da operadora. O valor da operação foi de 16 bilhões e 500 milhões de reais e os recursos vão ser usados para reduzir uma dívida de 65 bilhões de dólares da rede de telecomunicação. Vale destacar que atualmente cerca de 80% das redes móveis de celulares são administradas pela Claro, TIM e Vivo. Com a aprovação, as 3 têm agora mais de 96% das linhas de celulares no Brasil. Em relação aos consumidores, a Anatel determinou que as operadoras devem realizar uma série de medidas no qual cada uma deve apresentar plano de comunicação que contenha um cronograma referente ao processo de migração dos números, canais de comunicação para tirar dúvidas do consumidor sobre a migração, direito de escolha de planos de serviços iguais ou semelhantes aos contratados com a Oi, direito à privacidade dos dados e direito de portabilidade a qualquer momento. E o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERGE, lançou nesta semana em formato online, uma cartilha de verão com dicas para a população. Assinada pela Comissão de Saúde Pública e pela Câmara Técnica de Clínica Médica do CREMERGE, foi lançada essa semana uma cartilha de verão. O material em formato online traz orientações sobre como evitar doenças mais comuns nesta estação do ano, como insolação, intoxicação alimentar, reações alérgicas, conjuntivite, otite, além da Covid-19 e da gripe. A cartilha ressalta a necessidade da intensificação dos cuidados não farmacológicos, como higienizar adequadamente as mãos, usar máscaras e evitar aglomerações, além de estar com o esquema vacinal em dia. A cartilha enfatiza isso e não descuida da proteção em relação à Covid-19, mantendo os mesmos cuidados anteriormente recomendados. Evitar aglomeração, lavagem exaustiva das mãos, uso de álcool gel e da máscara na boca e no nariz. O CREMERGE, com essa iniciativa, tenta diminuir o afluxo de pacientes às unidades hospitalares, porque com medidas simples você previne e evita que essas doenças levem as pessoas aos hospitais. A cartilha é colorida e ilustrativa para facilitar a compreensão. Ela traz sintomas de doenças como, por exemplo, a insolação, que é provocada pela exposição prolongada ao calor e ao sol. A dica é se manter sempre hidratado, usar roupas leves e passar protetor solar. O material está disponível no site do CREMERGE para download. O Brasil tem cerca de 19 mil nascimentos anuais por mães entre 10 e 14 anos. Os dados são do Ministério da Saúde, reunidos pelo Fundo de População das Nações Unidas. Os números colocam o Brasil acima da média mundial.
O Ministério da Saúde aponta que, apesar destes dados representarem uma queda de 37,2% no número de adolescentes grávidas, o país ainda está acima da média mundial. O total de 19 mil mães entre 10 e 14 anos representa 53 adolescentes grávidas a cada 1.000, enquanto no mundo são 41. Estudos mostram que a gravidez na adolescência traz muitos riscos, sendo ainda mais graves em meninas menores de 15 anos. É um tema tão importante que a gente precisa saber como abordar essa paciente, como evitar essa gestação não planejada na adolescência. Então, assim, a gravidez na adolescência, ela traz um dano social muito grande. Não é só um dano físico para aquela menina, para aquela adolescente ali que gestou fora do plano. Então, ela traz um dano econômico para a sociedade. Então, muitas vezes os pais deixam de completar sua formação acadêmica para poder ir trabalhar mais cedo e tentar o sustento da família. Então, os avós ficam sobrecarregados. Então, assim, mexe com a estrutura familiar como um todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, outro ponto importante a ser tratado é a educação sexual na faixa etária entre 10 e 20 anos. Segundo especialistas, a melhor forma de tratar o assunto é responder as perguntas de forma correta à medida que elas forem aparecendo, independente da idade da pessoa. A gestação na adolescência é um problema de saúde pública e que deve ser enfrentado como tal. Então, assim, é um tema de saúde pública, mas que deve ser abordado nas escolas. O médico que trabalha no posto de saúde, o médico que está inserido na sociedade, ele precisa ir para o combate. Então, ele precisa ir nas escolas falar um pouco sobre métodos contraceptivos, qual é o método mais adequado, qual é o menos adequado para cada situação. Então, precisa falar sobre a saúde sexual, precisa falar sobre o planejamento familiar. Esta primeira semana de fevereiro é dedicada ao combate da gravidez na adolescência. A mobilização busca esclarecer, desmistificar os métodos contraceptivos e aconselhar a população. Em Petrópolis, o projeto Reage Mãe ajuda no acolhimento de grávidas e puérperas. Nos encontros, há rodas de conversas para levar até as mulheres, inclusive as adolescentes, informações necessárias para que elas possam seguir a gravidez de forma mais segura. Muitas adolescentes, assim, chegam a ter um projeto Reage Mãe, sem o básico, que é informação. E muitas das vezes assustada. A gente não tem, assim, uma programação de educação sexual ou coisas relevantes a esse programa que atenda de uma forma bem mais ampla e eficaz. O projeto, em parceria com a Casa de Cidadania de Petrópolis, terá uma programação para a Semana de Combate à Gravidez na Adolescência, que promete levar até as mães toda a informação que elas podem precisar durante a maternidade. Nós começamos agora essa coparticipação no projeto Reage Mãe. Vai ser a nossa primeira atividade da Casa no projeto. Nós teremos na próxima semana uma panfletagem, na terça-feira, na Praça Dom Pedro, se for permitido, pelo comitê que está orientando as ações por conta do Covid. E na segunda-feira, às 14 horas, uma roda de conversa com adolescentes, grávidas ou não, que tenham interesse nesse tema. A casa, então, já vai oferecer essa roda de conversa, um debate, um diálogo. Vamos trazer pessoas da saúde para falar para elas um pouco do como é que se desenvolve isso no seu corpo, a questão da prevenção e o Reage Mãe, então, oferecendo esse apoio àquelas que, em especial, já estão grávidas. O nível de adolescentes grávidas na cidade ainda é muito grande, então falar a respeito é necessário. Então o projeto ele vai estar com uma grade de evento assim, para estar contribuindo com o município e assim, a gente não pode se estender muito porque estamos num pandêmico, né, num setor pandêmico, mas a gente vai estar aí fazendo uma panfletagem, a gente vai estar conversando com esses adolescentes, sim. A Casa da Cidadania fica na Rua Souza Franco, número 374, no centro de Petrópolis. Podem participar dos encontros mulheres de todas as idades, grávidas ou não. E olhem só, uma mensagem enviada por uma garotinha da Escócia em uma garrafa nos anos 90 foi descoberta por uma mulher e seu filho na Noruega cerca de 25 anos depois.
Helena Andrea Senhaga e seu filho Elaia estavam caminhando por uma praia na cidade de Gasvaer quando se depararam com uma garrafa que continha um bilhete dentro. Ao abri-la, eles descobriram que a carta foi escrita em 1995 por uma garota chamada Joana Beauchamp, como parte de um projeto escolar. A garrafa foi jogada de um barco de pesca perto da cidade de Peterhead, a cerca de 1.300 quilômetros do local onde foi encontrada. O bilhete continha os pensamentos e sentimentos de Joana sobre seu cachorro, brinquedos e sobre uma casa bastante grande e o quanto ela odiava garotos. Abre aspas, a propósito, eu odeio meninos, fecha aspas, dizia um trecho da mensagem. Helena encontrou o bilhete em 2020 e entrou em contato com Joana através do Facebook. Porém, a escocesa só viu a solicitação de mensagem em 2022. Joana disse que lembrava vagamente da carta quando estava em Peterhead Central School e que enviaram para Peterhead em 1996. Joana, que agora é médica na Austrália, disse à BBC da Escócia que quando releu seus pensamentos, admitiu que morreu de rir e disse que poderia contar a seus antigos professores sobre essa grande descoberta. Que legal, né? Bacana. Mas agora eu vou falar de esporte, uma notícia não tão legal, infelizmente. Não é motivo para se comemorar, não é motivo nem para se torcer. Apontados pela Polícia Militar como responsáveis por iniciar uma briga generalizada no Mineirão durante o primeiro tempo do jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, 21 integrantes da torcida organizada Galoucura do Atlético foram presos no estádio. Jorge, só uma correção, Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai, perdoe-me, é verdade. Segundo o tenente-coronel Juliano Trante, 5 deles vão responder pelo crime de tentativa de homicídio. Os demais, por rixa e provocação de tumulto. Ainda de acordo com a PM, a briga foi com integrantes da organizada Máfia Azul do Cruzeiro, mas não foi esclarecido por que apenas atleticanos foram presos no Mineirão. Por causa da confusão e do corre-corre durante a briga no anel superior do Mineirão, no setor amarelo, algumas pessoas tiveram ferimentos leves. A confusão aconteceu por volta dos 10 minutos da etapa inicial do jogo. Cadeiras foram arrancadas e atiradas entre os brigões. Houve corre-corre de torcedores comuns que nada tinham em relação com o confronto. Quando a polícia chegou à arquibancada para conter a briga, seguranças privados e torcedores apontaram alguns dos que deram início a toda aquela confusão. O presidente da torcida organizada Galoucura, a maior do Atlético, Josimar Júnior, conhecido como Josias, foi um dos detidos pela PM. Torcedores registraram parte das prisões por meio de vídeos postados nas redes sociais. Os 21 integrantes da Galoucura foram encaminhados a uma delegacia na região da Pampulha. Olha, não importa para que time você torce, não importa para que estádio você vai, eu acho que brigar dentro do estádio, você está ali para se divertir, né? Violência é violência, Pois né? É ridículo, né? É o que o torcedor não deve fazer, gente. Por favor. E você vai ver depois do intervalo, alagamentos causam prejuízos a moradores de Três Rios e Petrópolis. Obras no quilombo da Tapera, em Petrópolis, devem ser entregues nessa semana. Petroíta e Cascatinha pagam salários atrasados dos rodoviários de Petrópolis. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis.
Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. Mais uma vez, moradores e comerciantes das cidades de Petrópolis e Três Rios sofreram com as chuvas que atingiram a região na tarde da última terça-feira. A situação já virou recorrente e os moradores reivindicam uma solução para os problemas. Em Três Rios, a rua Tupinambás, que fica no bairro Monte Castelo, alagou e os moradores tiveram que fazer uma limpeza para retirar a lama acumulada em decorrência da enxurrada. Caso isso não fosse feito, eles iam ter que conviver com a poeira que se forma depois que a lama seca. Equipes da prefeitura chegaram a ser acionadas para que realizassem a retirada dos detritos acumulados na via, mas apareceram quando a rua já estava limpa. Em Petrópolis, os alagamentos também são comuns. Na estrada Silveira da Mota, localizada no distrito da Posse, comerciantes e moradores são prejudicados pela enxurrada que vem da rua Boa Vista. De acordo com eles, apesar do município promover a limpeza da via, os bueiros continuam entupidos. E a Prefeitura de Petrópolis lançou o serviço de emissão digital de laudos técnicos emitidos pela Defesa Civil. Confira agora na reportagem de Gabriel Fachola. Esta semana, os petropolitanos passaram a contar com um novo serviço. Os laudos das vistorias feitas pela Defesa Civil para checar se há algum risco no imóvel agora podem ser acessados de forma online. A digitalização do processo burocrático tem como objetivo evitar aglomerações e modernizar o sistema por meio da emissão do registro de ocorrências digital, que antes só era fornecido na versão impressa diretamente na sede do órgão. Para facilitar o cidadão, para que ele possa ter o seu documento tendo em vista alguma ocorrência, né? Então, pode ser que a casa tenha sido interditada, né? Que ele tenha que dar entrada no aluguel social. Esse é um documento imprescindível para que ele possa retirar ou requisitar algum benefício. Para solicitar o laudo digital e ter acesso ao documento, é preciso fazer um cadastro no site da Prefeitura de Petrópolis. Nele, o morador precisa fornecer informações como CPF, comprovante de residência e o documento de identidade. Dessa forma, vai ser possível acompanhar a liberação do laudo através do número de RO digital. A medida ainda beneficia o meio ambiente. Isso é muito importante para o cidadão, para ele ter acesso aos documentos, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere, o que facilita de sobremaneira a utilização desse documento em outras situações. Porque como você tem a diminuição da impressão, né, você passa a não ter mais a necessidade de impressão de todos os ROs, você diminui inclusive o consumo de papel. Né? E hoje, como é uma ferramenta normal, a transmissão de dados de forma online, esse é um processo que vem buscar justamente a modernidade, e esse é mais um indicativo de que a Petrópolis inicia um processo e já está desenvolvendo o conceito de cidade inteligente. Quem mora em áreas de risco ainda pode acompanhar os boletins e avisos emitidos pela Defesa Civil via SMS e também em grupos de comunicação por aplicativo. Qualquer cidadão de Petrópolis que mora na Posse, Pedro do Rio, qualquer um dos distritos, ele pode requisitar o seu RO de forma digital. Esse é um processo que está em evolução, né? Existe ainda a expectativa da gente melhorar ainda esse processo, de realizar alguns aprimoramentos para que o cidadão tenha, em um menor tempo possível, o seu RO. Então, esses outros processos estão em estudo ainda e a gente vai divulgar assim que a gente puder disponibilizar outras ferramentas mais céleres ao cidadão. No início da tarde de ontem, por volta do meio-dia, um vazamento de gás em Bom Sucesso, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, parou o trânsito por mais de 2 horas. Por conta do incidente, muita gente acabou perdendo compromissos importantes. Nesta quarta-feira, o trânsito em Bom Sucesso, em Petrópolis, ficou assim.
O motivo foi um vazamento de gás na região. O Corpo de Bombeiros interditou a circulação de veículos na estrada União Indústria por medida de segurança. E como alternativa ao trânsito, veículos pequenos puderam passar pela localidade do Vila Epitácio, em Nogueira. Dentro de um possível, estamos tentando fazer a fluidez do trânsito de Bom Sucesso até Nogueira. O vazamento de gás causou um enorme congestionamento na região. Os ônibus da Turp e Cidade Real registraram atrasos e muitos veículos tiveram a rota alterada. Quem estava dentro dos ônibus não teve outra opção a não ser esperar pela liberação da via. Por conta da falta de rotas alternativas, os passageiros ficaram mais de 2 horas presos no engarrafamento. Eles falaram que estava tendo um vazamento de gás ali na frente, né? A gente tá aqui mais ou menos chegamos, eu lembro que descer quase meio-dia, já fazendo 2 horas, né? Eles passaram a gente para esse. Quer dizer, falaram que era 20 minutos, já passou 20 minutos, não deram nenhuma posição até agora. As horas perdidas no engarrafamento fizeram com que Cassiane e a Thaís perdessem as consultas do pré-natal. A gente aqui está esperando, sem retorno, de volta também, porque ele deu a alternativa da gente poder voltar, mas até agora não voltou, não falou nada. A gente está esperando, com fome, com sede, querendo ir no banheiro e ele não tem nenhum posicionamento. O pré-natal a gente já perdeu. Ligamos para o CIDS para tentar remarcar, a gente não sabe se vai conseguir realmente remarcar essa consulta. Infelizmente, devido aqui ser uma rua estreita e de 2 vias, a gente não pôde colocar o ônibus passando por dentro, que senão não ia passar nem por fora e nem por dentro. O tráfego na região foi liberado às 2h30 da tarde, após a SEG realizar os reparos na tubulação. Olha só, a Naturge, responsável pelo fornecimento de gás na região, informou que a rede de gás foi atingida acidentalmente por terceiros. Técnicos foram ao local e realizaram os reparos necessários para o reabastecimento do serviço. Toda a rede está sendo monitorada pelo Centro de Controle Operacionais de Rede. E a empresa disse ainda que, para evitar situações como esta, desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado. Esse guia recomenda que as concessionárias entrem em contato com a Naturge antes de executar qualquer trabalho para que possam ser orientadas antes de perfurarem o solo, para evitar o que aconteceu, né, ontem, que a rede de gás seja atingida. Que coisa, não? Exatamente. Então, vamos dar prosseguimento. Nesta semana, Petrópolis bateu a marca de mais de 90 mil vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19, o que representa 39% do público-alvo. Já são mais de 90 mil petropolitanos vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19. A marca foi alcançada nesta segunda-feira e representa cerca de 39% do público-alvo atingido. Desde o início da pandemia, já foram aplicadas 246.583 primeiras doses em pessoas acima de 12 anos, ou seja, quase 93% do público vacinável. É necessário tomar a terceira dose, porque é somente com todo o esquema vacinal completo é que a gente consegue evitar o agravamento, né, dos casos clínicos da cepa da Covid-Ômicron. Então, eu peço a todos, né, que reforcem, né, o compromisso, né, de se vacinarem, né, tomando a terceira dose. Até esta segunda-feira, o percentual de vacinados entre crianças de 5 a 11 anos era de 20,27%, com aplicação de 5.258 doses. Já a segunda dose, ou dose única, chegou para 226.103 petropolitanos. Na quinta-feira, o posto itinerante da vacinação contra a Covid-19 vai estar no conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A vacinação vai ser por livre demanda, ou seja, não precisa de agendamento. O objetivo é levar a vacinação para as comunidades mais distantes da cidade. Para tomar a vacina, é preciso fazer o agendamento no site da Prefeitura. A licitação das linhas de ônibus da empresa Cascatinha em Petrópolis precisa ser concluída este ano. Em 2021, após uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, foi criada uma comissão especial para elaborar o processo licitatório e os trabalhos têm que estar prontos até setembro.
A realização da licitação do transporte público de Petrópolis é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado que encontrou irregularidades no contrato de concessão das linhas operadas pela empresa. A aviação, que pertence ao mesmo grupo da Petroita, é responsável por mais de 30 linhas das regiões de Cascatinha, Carangola, Vale dos Esquilos, Retiro, Estrada da Saudade e Jardim Salvador. São aproximadamente 35 ônibus para atender essas regiões. O TCE verificou que a aviação Cascatinha opera na cidade desde os anos 90, sem que tenha participado da licitação, o que, segundo o tribunal, é ilegal. Nos documentos, o nome da Cascatinha não aparece em nenhum levantamento de contratos e licitações realizados pela Prefeitura. E a licitação para os usuários seria um alívio em meio a tantos problemas. Eu acho que deveria fazer alguma coisa para a melhoria do transporte em Petrópolis, né? Porque quem trabalha tem horário a cumprir, né? Nunca tem ônibus, sempre atrasado. A gente perde hora de médico, hora de serviço. Ônibus quebrado em Ônibus quebrado direto, principalmente o Vale do Carangola. Quebrou 2 hoje. Olha lá, já quebrou 2 hoje. Eu acho que é falta de ônibus, falta de motorista, falta de organização. A empresa tem que tomar mais providência com o cuidado dos ônibus. Está precário realmente, né? Aí problema de ônibus quebrado. Cadê a frota nova que chegou? Meia dúzia de ônibus? O que adianta? O ônibus já o novo já está todo quebrado. Com a determinação do tribunal, no segundo semestre deste ano, as linhas têm que estar sendo operadas pela empresa vencedora da licitação. A determinação do tribunal foi publicada em junho do ano passado, estipulando 360 dias para que a prefeitura realize o processo licitatório. Além disso, no documento, o TCE determina que o governo municipal não prorrogue os contratos com a Petroita e também com a Cidade das Hortênsias quando os mesmos acabarem em 2025. A determinação é que a prefeitura promova a licitação para as linhas atendidas por essas empresas antes do término contratual. Olha, é uma vergonha, hein? Em nota, a Cetranspetro informou que a recomendação sobre a licitação da empresa Cascatinha foi motivada por uma falha material, que pode ser comprovada e esclarecida. A Prefeitura de Petrópolis também foi questionada, né, pela equipe do Correio da Manhã sobre o atendimento do processo licitatório, mas até o momento não obtivemos resposta. E olha só, Jorge, ainda falando sobre o transporte público, as empresas de ônibus Petroita e Cascatinha pagaram ontem o salário dos motoristas, trabalhadores das garagens e do setor administrativo. Esses salários estavam atrasados. As férias também foram quitadas. Então, isso aí, de acordo com o Cetranspetro, que é o sindicato, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Petrópolis, foi aí tudo quitado, né? Pois é. E olha, as obras de melhoria da estrada que dá acesso ao quilombo do Tapera devem ser entregues ainda nessa semana, segundo a Prefeitura de Petrópolis. As intervenções no local foram possíveis devido a uma ação conjunta entre o município, o Ministério Público Federal e a empresa Anurb, por acordo judicial para a conversão de valores definidos em sentença, em ações de melhoria para a comunidade local. É importante essas melhorias ali para a comunidade do quilombo do Tapera, né? E no último dia 31, segunda-feira, o petropolitano Saulo Alexandre Mendes morreu depois de se afogar em uma praia do litoral da Paraíba. Um passeio que se tornou tragédia. Na última segunda-feira, Saulo Alexandre Mendes morreu após se afogar em uma praia no litoral da Paraíba. O petropolitano, de 45 anos, estava com a esposa e o filho passando férias na região. Ele era conhecido por seu carisma e companheirismo. Saulo trabalhou por quase 22 anos nos Correios. Durante a sua trajetória profissional, ele ficou conhecido por ser uma pessoa alegre, companheira e que mudava o ambiente de trabalho, sempre com brincadeiras e sorrisos. Tem exatamente 9 anos que eu conheço o Saulo. E o Saulo, além do meu companheiro de trabalho, né, que ele não é um companheiro de trabalho aqui, falando coletivamente, ele é um amigo de trabalho, né? E o Saulo, ele, além de ser o meu amigo pessoal, Saulo é um excelente profissional, sempre receptivo, sempre, além de cumprir as suas tarefas,
de sempre fazer um pouco mais, Saulo ele buscava ajudar os amigos de trabalho, entendeu? De aprendizado na partida, né, do Saulo fica, tipo assim, que ele estava desfrutando de umas férias, né, e visitando uma praia, e os lugares, né, as praias, elas têm as questões do fenômeno de a maré subir, o mar ficar agitado. E o Saulo não fazia consumo de bebida, nada disso. O Saulo era uma pessoa até evangélica, muito tranquilo, entendeu? Estava com seu filho na água, o garoto conseguiu sair e ele não conseguiu, foi isso que nós entendemos. Mas o mar, ele é algo desconhecido. Saulo chegou a ser socorrido pelos banhistas após sua esposa perceber que estava se afogando. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. O amigo Mauro retrata a energia de Saulo no dia a dia do trabalho. Um grande companheiro, o Saulo, sendo promovido a supervisor, nós estamos empenhados na luta de melhorar a qualidade de entrega. E, em momento nenhum, ele deixou cair a qualidade de pai, a qualidade de amigo pessoal de cada um aqui dentro. O Saulo, ele tinha uma ligação pessoal com cada um aqui dentro. Cada um tinha a sua história com o Saulo. O Saulo era aquele cara que buscava a parte social, buscava a parte de ser humano. Mais do que ser gestor, ele era humano. O corpo de Saulo está sendo transportado para Petrópolis, onde o sepultamento deve ocorrer ainda esta semana. Em homenagem, amigos da profissão realizaram uma salva de palmas em frente ao local onde trabalhava. Moradores do centro de Petrópolis reclamam com frequência do lixo, né, espalhado pelas ruas da cidade. Olha só, Roberta, o mau cheiro e a presença de animais nestes locais incomodam e causam preocupação. A rua Dr. Joaquim Moreira, em Petrópolis, é um dos locais onde a quantidade de lixo e entulho incomodam os moradores e pedestres. Quem passa pelo local se depara com esta cena. Apesar das duas caçambas de lixo, o entulho toma conta das calçadas, impedindo que motociclistas estacionem e pedestres usem o local. Rose Lopes mora em um dos prédios próximos e costuma passear com o cachorro pela região. Mas quando chega na rua, o pet só anda no colo por medida de proteção. Eu, por exemplo, não boto meu cachorro para andar nessa rua, com medo dele pegar alguma doença. Já teve lixo aqui, até aquela parede ali, ó, lotado de lixo. E doenças, quando chove, entope tudo, é uma coisa horrorosa, o cheiro é insuportável. Eu nunca vi, agora que eu estou vendo que isso aqui está um luxo. Para o que era, está um luxo. Bianca e sua namorada sempre param a moto naquela rua e toda vez é o mesmo problema. Está ocupando toda a calçada, né? Não tem lugar para as motos pararem. Tá um cheiro horrível, entulho para todo lado, é um problema mesmo. Tem muito mato, chama bicho, né? Lixo chama bicho, com certeza, e o cheiro fica horrível. Não dá para passar, não dá para estacionar, tudo é problema. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis sobre o serviço de coleta de lixo e entulho na região, mas até o momento não obtivemos respostas. Tá difícil, né? Tá conseguir difícil. Resposta. Aqui né? na rua, né, da emissora também, em Petrópolis, para quem não sabe, muito lixo também. Muito lixo, sujeira, nossa, um cheiro horrível. Né? Aqui essa rua próximo à antiga rodoviária, isso, né? Ao transbordo do centro, é horrível. E agora temos a previsão do tempo para a região, é isso? Exatamente. A previsão do tempo para hoje é de céu nublado a parcialmente nublado e ainda temos possibilidade de chuva. E as temperaturas vão variar entre 17, mínima, em Nova Friburgo, e a máxima de 31 graus em Três Rios. Bom, e é isso. É isso, eu estou aqui do lado de fora, a gente vai terminando a edição de hoje, mas amanhã às 7h30 nós temos um novo compromisso. Temos muitos telespectadores acompanhando a gente hoje. Agradecer Vinícius Dias, Luiz Gobel, Viviane Maciel, a Roseli Jesus, Joana Marli, o Sidney, Paulo Rocha, Eduardo Birman, Luzimar, Neia, Valéria Azevedo, um beijo para vocês. Muito obrigada pela audiência. É isso aí, ficamos por aqui. Tchau. Tchau.
a TV do Correio da Manhã.